Eu sou Marina Costa e entramos então em um novo ciclo dos capítulos 7, 8 e 9 de Gênesis. Falamos sobre a criação, sobre a queda, que compõe a queda de Adão e Eva. Depois falamos de Caim e Abel e a nova geração a partir então do nascimento de Sete, uma nova linhagem bendita que invocava o nome do nosso Deus. E agora chegamos ao terceiro ciclo de Gênesis, o tempo de Noé, o dilúvio. A ordem de Deus a Noé foi expressa. Ele diz assim: Então o Senhor disse a Noé: Entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea. Um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Versículos de 1 a 5. Sua família, e Noé entraram então na arca e depois de 7 dias o dilúvio chegou. Versículos 6 até o 20. Foram 40 dias e noites de chuvas torrenciais. Versículos 11 e 12. Além de várias mudanças geográficas importantes, como deslocamentos de placas territoriais e de crosta terrestre que fez com que as águas dos oceanos invadissem toda a terra. Tudo foi encoberto pelas águas, versículo 19. As águas subiram quase 7 metros acima das montanhas, versículo 20. Tudo na terra foi alterado naquele dia. O que não estava dentro da arca morreu. Como um câncer generalizado, o pecado se espalhou pela criação e provocou tudo isso. Era necessário um recomeço, e Deus assim o fez. Versículos 21 a 24. Noé e sua família, então, foram os únicos a entender que entrar pela porta da arca não era simplesmente uma fuga do dilúvio, mais um passo decisivo na direção de Deus. Noé creu na promessa e obedeceu e seguiu pela fé. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação de sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Está lá em Hebreus 11, versículo 7. Ele decidiu confiar no Senhor e assim reger o seu lar no temor do Senhor, nos deixando um legado de fé e perseverança. Noé não fracassou na sua missão. Noé andava com Deus. Seu testemunho falava muito mais alto e foi visto por Deus no meio de uma geração corrompida e depravada. E hoje, que tipo de influência temos sido dentro da nossa casa e para a sociedade? Jesus nos fez um alerta lá no Novo Testamento, em Lucas 17, versículos 26 e 27. Ele diz assim: Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e destruiu a todos. O Senhor fechou a porta, e selados estavam todos para a condenação das águas. Jesus hoje está à porta e aponta aqui para o fim de todas as coisas. Enquanto a graça estiver à nossa disposição, a porta continuará aberta e todos continuarão sendo chamados a entrar por ela. Precisamos estar na arca da graça do nosso Deus, nós e a nossa família. Basta entrarmos pela porta no tempo determinado. No capítulo 8, vemos que as chuvas do dilúvio duraram 40 dias, mas a água permaneceu sobre a terra por 110 dias, versículos de 1 a 3. Após 150 dias de muitas águas, a arca pousou nas montanhas de Ararat. Está dos versículos 4 até o versículo 19. Passado o período de
inspeção então necessária, Noé e toda a tripulação deixaram a arca e ficaram na arca cerca então de 377 dias, mais de um ano dentro da arca. Saíram 7 dias após a pomba que ele soltou, trouxe em seu bico uma nova folha de oliveira, versículo 11. As plantações começaram a produzir, sinal de que a água havia diminuído sobre a terra. A criação estava em paz. E a ordem dada por Deus foi: faça sair todos os animais e espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Versículo 17. Em seguida, Noé levantou um altar de adoração ao Senhor com alguns animais puros. Noé deu o melhor a Deus, mesmo que naquela ocasião poderia até fazer falta, pois os animais puros eram para a alimentação dos 8 que saíram da arca. Esse sacrifício subiu como aroma agradável e o Senhor fez um juramento: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Versículos 20 e 21. E no versículo 22, ele nos deixou uma promessa. Ele diz assim: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Que aliança linda, né? O Senhor fez a Noé nesse versículo uma aliança perfeita. Aqui se inicia a nossa geração, né? A minha e a sua. Aqui se inicia o tempo da semeadura, o tempo da colheita. Aqui o Senhor decretou que enquanto existir terra, haverá semeadura. Tempo de arar o solo e colocar a semente, e também tempo da colheita. Tempo de reunir o fruto da semente que foi plantada. Assim como existe colheita natural, há também a colheita espiritual. Enquanto você viver, haverá tempo de semeadura, né? E de colheitas. Seja qual for a semente que você semear, boa ou má, haverá sempre uma colheita. Deus usará a semente que você semear para produzir a colheita que você precisa. Então semeie, prepare-se para colher. Deus não deixará de suprir as suas necessidades. Que lindo é o nosso Deus. Em Gênesis 8 aqui, né, nós vemos o fim do dilúvio, onde Noé obedeceu à voz do Senhor. Entrou na arca com a sua família e com toda a espécie de animais. E quando o dilúvio termina, Noé sai da arca então. E nós vimos, né, que a primeira coisa que ele fez foi construir um altar dedicado ao Senhor. E essa atitude subiu então como um aroma agradável, onde Deus promete então que nunca mais ele amaldiçoaria a terra por causa do homem, porque ele sabe que desde a infância do homem, que o homem tem, desde a infância, né, ele tem inclinação para o mal. O que tiro de lição para a minha vida é que devemos fazer tudo para o Senhor. O homem é pecador e vai nos fazer sofrer e vai nos decepcionar, mas Deus nunca irá nos decepcionar. E através desses capítulos aqui, né, de Gênesis, tanto o capítulo 7, capítulo 8 e o capítulo 9 que veremos de Gênesis, podemos ter a certeza que toda tempestade passa. Sempre existirá o amanhã com a certeza que Deus nos ajudará. É uma aliança firmada que, enquanto durar a terra, passaremos por situações que fugirá do nosso controle. Portanto, confiando que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir até o final. Né? No último capítulo, então, capítulo 9 dos nossos estudos de hoje, Deus abençoou Noé e deu ordens para que ele gerasse filhos e crescesse em número. Sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Versículo 7. 7 vezes foi estabelecida uma aliança entre Noé e seus filhos, acompanhada então das bênçãos do Senhor. Nós podemos ver essas alianças nos versículos 9, 11, 12, 13, 15, 16 e 17. O mundo seria novamente povoado com a descendência, né, de Noé. E nunca mais haveria outro dilúvio para destruir a terra. Versículo 11.
Um sinal foi estabelecido, um arco com 7 cores, era a perfeita obra de Deus aliada com a sua promessa. O que vemos dos versículos 18 até 29 é que, mesmo Noé sendo considerado justo pelo próprio Deus, ele era passível de erro. Em um momento de fraqueza, ele permitiu ser levado pelo ímpeto de sua natureza carnal. Embriagou-se com vinho e se pôs nu dentro de sua tenda. Versículo 21. Mas a atitude pior foi do seu filho Cã, que ao ver a nudez do seu pai, ao invés de lhe prestar auxílio, ficou contemplando a triste cena, saindo correndo para contar aos seus irmãos. Versículos 20 a 22. Cã, naquele momento, então, revela o seu caráter e o quanto isso afetaria sua descendência, e Noé lançou palavras como profecia sobre a sua vida. Dos versículos 25 a 27, Noé diz assim: maldito seja Canaã. Canaã, que eram os descendentes de Cã, né? Escravo de escravo será para os seus irmãos. E disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé. Habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã o seu escravo. Seus outros 2 filhos, Sem e Jafé, ao contrário de Cã, revelaram nobreza de caráter e profundo respeito por seu pai. Cobriram a sua nudez com uma capa. Versículo 23. Como consequência, as bênçãos do Senhor os acompanhariam, e da linhagem de Sem surgiria o povo escolhido, Israel, do qual viria o Salvador. Noé foi um homem sujeito aos mesmos sentimentos que eu e você, assim como vários citados na Bíblia. Os 2 erraram, né? Os 2 erraram, ambos pecaram. Mas diante de um Deus que sonda os nossos corações, nosso verdadeiro caráter é revelado. Perante o Senhor, aquele que comete um deslize e se arrepende é justificado. Mas aquele que tripudia e contempla o deslize do próximo, lança a maldição sobre si mesmo. Que sejamos como Sem e Jafé, tenhamos sincero interesse de cobrir a vergonha do nosso próximo com a capa da nossa discrição, cuidando, amando e respeitando.